vejo a Lei Magnitsky, que é uma chave que abre a porta para que o presidente tenha autoridade de sancionar. Pode ser uma sanção fraca, como a que, por exemplo, a Cristina Kirchner, né? Ela não pode entrar nos Estados Unidos, ou ela pode ser tão forte quanto foi usada para o ministro aqui do Tribunal do Haia, que ele perdeu tudo, né? Perdeu os Sim. bens, todo mundo foi. O que você acha que pode acontecer aí nessa situação da Lei Magnitsky? Vai acontecer? Você acha? O que pode acontecer? Bom, eu acredito que a partir de quando começou a ser discutido na imprensa a imputação dessa lei aí, o Alexandre de Moraes, foi exatamente quando ele começou a recuar em muitas das suas decisões. Então ele sabe que realmente ele pode ser punido e ele conhece as consequências. Por mais que ele também tente passar uma imagem ainda de superpoderoso, de que ele não está nem aí para nada disso, ele entende realmente o impacto disso para ele. E talvez, justamente como ainda é uma ameaça, isso justifique a tentativa de negociação de pena dos presos do 8 de janeiro, o pedido agora dele de uma nova interpretação da PGR sobre a prisão do Bolsonaro, esperando possivelmente ou já combinando que essa interpretação seja contrária à prisão para que ele possa tirar isso das costas dele e colocar nas costas da PGR e se livrar de mais essa situação, porque nessa questão da aplicação da lei, dizia bem claro nas matérias que foram divulgadas que o objetivo principal era fazer o Alexandre de Moraes e os demais envolvidos nesses processos recuarem, que se mesmo antes da aplicação da lei, dele ser julgado por essa lei, se eles recuassem, isso poderia ser deixado de lado. Então foi usado mais como um blefe, como uma carta na manga aqui, e me parece que está dando certo, principalmente pelo fato que a gente falou de que outros envolvidos também possam ser condenados ali. E aí a pressão começa a aumentar em relação a ele para que ele diminua a dose, pise um pouquinho no freio e talvez até engate uma marcha ré aí nesse sentido. O meu entendimento, Olímpio, sobre essa questão das sanções, as pessoas falam assim: Fábio, tem que sancionar os 11 juízes, tem que sancionar todo mundo. Eu tento explicar para as pessoas que, na minha visão, essas sanções são usadas como uma arma de ameaça aos outros que não estão sancionados. É tipo a mãe, Exatamente. né? É tipo a mãe que fala assim: Pedrinho, se você não parar de fazer isso, vou te bater. A intenção não é bater, a intenção é que ele pare. Se a Isso. gente sanciona todo mundo, não traz resultado. Se está todo mundo É. sancionado, pô, entendeu? Então, na minha visão, né, é sancionar o Alexandre de Uhum. Moraes para que os outros observem e falem: caraca, ou eu mudo, ou isso pode vir para cima de mim, né? É mais ou menos assim que eu vejo essa questão das sanções, como não pode sancionar todo mundo ao mesmo tempo. Tem que Uhum. sancionar essas pessoas para que os outros mudem. Eu acho que essa mudança, como você bem colocou, faz sentido. Eles começarem. Tá mudando, as coisas estão mudando. Ainda que ele peça agora a prisão do Bolsonaro, ou para o PGR fazer isso, na minha opinião, isso não vai acontecer. O Bolsonaro não vai ser preso. A gente vai estar dia 6 aí na manifestação e o Bolsonaro vai estar junto. E Eu acho pouco provável, né? Prender o Bolsonaro é transformar ele em um mártir ainda maior. Isso seria um grande erro para eles sabem disso, eles têm consciência disso. Agora, eu acredito que esse julgamento do Bolsonaro nunca foi com o objetivo de prender, até porque eles não têm materialidade nenhuma e nem respaldo legal para prender o Bolsonaro. Eles não têm isso. Então, a ideia deles, na verdade, é estender o máximo possível esse processo para ter uma última tentativa de tentar destruir a reputação e de queimar o Bolsonaro e desgastar ele politicamente, o que eles já perceberam que teve um efeito contrário, e se fosse o caso realmente de prendê-lo, algo mais próximo lá das eleições mesmo, para evitar que ele concorra. A ideia sempre principal é não deixar Bolsonaro voltar ao poder. E principalmente não deixar ninguém que seja ligado ao Bolsonaro voltar ao poder, porque para eles daí seria a mesma coisa também. aí a última, né, é o caso do Poio Carvalho. Também ele está fazendo uma delação, já relatada aqui por toda a imprensa, que há uma delação. Claro que nós não temos conhecimento de quem está sendo delatado, mas ele já fez, né,
já é sabido de todo mundo aí que ele falou sobre o Lula, falou sobre Kirchner, falou sobre vários lideranças da esquerda. Claro que ele está preso nos Estados Unidos sob acusação de questão diferente, né? Mas é aquele jogo de troca. O presidente, os Estados Unidos, que é um cara que era sei lá, um gangster, um traficante, ou os Estados Unidos prefere um peixe maior. Então muitas pessoas acreditam que ele pode entregar um peixe maior. E outras pessoas falam, mas Fábio, por que não fez? Porra, a gente tinha um governo Biden, né? O governo Biden totalmente comprado. Então você acha que pode haver alguma ação positiva em vez do Brasil, em direção do Brasil com o apoio Carvajal? Olha, eu já me admiro terem prendido ele e terem extraditado ele para os Estados Unidos. Aí você vê como as instituições em países europeus e na própria América são muito mais fortes do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil isso nunca teria acontecido. Esse cara estaria livre e ainda com emprego no governo Lula ainda, né? A Espanha, que fez a prisão do Póllo Carvajal, é um país que governado pela esquerda, né? Amigos do Lula, inclusive. Os Estados Unidos estava nessa época governado pelo Biden, e ainda assim ele foi preso. Em um primeiro momento a gente pode até levar em consideração que essa prisão fosse justamente uma forma de se autoproteger também, porque eu acredito que ele deve ter muita coisa para contar dos próprios políticos espanhóis e norte-americanos do governo Biden e do governo que eu não lembro mais o nome do cara lá da Espanha. Lá. Inclusive ele fez denúncias na época, né, desses governos também, de financiamento aí da Venezuela e uma série de situações. Então o Lula vai ser um personagem nessa história que pode aparecer no meio dos depoimentos e que muita coisa provavelmente vai ser revelada, tanto que ele já falou, já citou Lula em outras situações. Mas o interesse norte-americano hoje no julgamento dele não é necessariamente, no julgamento ou nas delações dele, não é necessariamente focado em desmascarar o governo brasileiro ou alguma coisa. Isso vai acontecer porque vai fazer parte do pacote. Provavelmente eles estão em busca realmente da influência que ele pode ter tido até mesmo no território norte-americano. Então você acha que pode dar alguma coisa positiva nisso aí? Eu tenho certeza que vai dar, cara. Tenho certeza. Se eles realmente apertarem o cara, ele vai falar, porque, como eu já falei, né, a gente está tratando da justiça americana e não da justiça brasileira. Aqui no Brasil, delação um dia vale, a delação do Palocci entregou tudo, hoje o Palocci está recebendo até o dinheiro roubado de novo. Lá não. Se ele tivesse preso no Brasil, eu ia falar, não vai dar em nada, cara. Mas lá ele sabe que ele vai apodrecer na cadeia se ele não cumprir com os acordos que estão propondo para ele. Olimpo, você tem idiotas assim na sua live às vezes também? Ó, se o Brasil tivesse um Bukele como presidente, seria o que do Bolsonaro? Eu tento explicar para essas pessoas e honestamente, Olímpio, se o Bukele fosse presidente do Brasil, ele estaria preso. O Bukele estaria Exatamente. preso. Os caras, entendeu? Esses idiotas entram aqui, eles pensam que o Bukele, pessoal, é uma cereja de um bolo, e o bolo foi criado pela população de El Salvador. Os primeiros 2 anos do Bukele, você conhecia, eu conhecia, obviamente, mas 90% da população brasileira nem sabia quem era o Bukele nos primeiros 2 anos, porque nos primeiros 2 anos ele estava sendo preso e impeachmentado. Porque ele era só a cereja. Ele mudou o bolo. Ele teve a maioria no Congresso, impeachmentou todos os juízes e mudou o jogo. Se você pega hoje o Bukele e bota no Brasil com o Congresso que nós temos, o Bukele estaria preso. Eles não entendem isso, cara. Não entendem. Olha só, se a gente analisar aqui, a população da cidade de São Paulo, da capital, é de cerca de 12 milhões de pessoas. A população do estado do Paraná é também algo em torno de 12 milhões de pessoas. A população de El Salvador é de 6 milhões e 300 mil pessoas. Ou seja, não tem como comparar, cara, um país que é do tamanho de uma cidade, né, com um país do tamanho do Brasil, com todas as dificuldades políticas, com toda
me fugiu a palavra, a capilarização toda, né, da esquerda dentro do poder aqui no Brasil,